Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre ideia e fato. Ideia e fato. Primeiramente eu vou conceituar essas duas palavras, esses dois termos aí. E depois eu vou explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Primeiro vamos definir ideia. Vou ler aqui para vocês, né? A palavra ideia deriva do grego ideia, ou ideia, cuja raiz etimológica é eidos, que significa imagem. Imagem. Imagem está ligada à ideia de representação. Uma representação que temos ali da realidade. Uma representação que temos da verdade. A palavra ideia também é usada em duas acepções, como sinônimo de conceito, que é justamente essa definição que eu acabei de fazer, que é a definição de representação, né? Quando a gente tem uma representação, um conceito de alguma coisa, uma ideia de alguma coisa, né? Ou na expressão que traz a presença de intencionalidade. É quando eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa, eu tive uma ideia, então vamos fazer isto, né? Que é a intenção de fazer alguma coisa. Mas não é nesse sentido que eu vou falar, né? Que eu estou falando ideia é da onde vem o termo ideologia. Né? Ideologia é um conjunto de ideias, né? Que rege ali um arcabouço de pensamento de uma pessoa, né? Ideologia, né? Que vem aí também, que surge a palavra idealismo, né? O que quer dizer o idealismo? Né? É quando a gente tem ideias, né? Ou um conjunto de ideias sobre determinada aspiração nossa, sobre determinada forma de ver o mundo, né? De ver situações, de ver as coisas, ou de ver o mundo, né? Então tudo isso tem, então essa acepção que vem a palavra ideia tem a ver com representação, com a imagem que fazemos de alguma coisa, né? Com o conceito, o significado que damos para ela, né? E tem o significado da palavra fato. A palavra fato está ligado à realidade, à verdade, uma coisa cuja realidade pode ser comprovada, né? Fato jurídico, né? Que é aquilo que é a prova, é o que embasa um determinado ato jurídico, né? Então o fato ele está ligado à realidade, ele está ligado à verdade, a um acontecimento real. Bom, vocês perceberam que a diferença entre ideia e fato é gritante, né? Ideia é aqui, retomando, né? Resumidamente, ideia é um conceito, é a representação que temos de alguma coisa, de alguma verdade, de algum fato, é a representação de alguma coisa que temos. Não quer dizer que essa representação seja real, não quer dizer que essa representação esteja condizente com a realidade, né? Essa representação ela pode ser uma representação baseada nas nossas experiências pessoais, ela pode ser uma representação, né? Um conceito falseado por uma série de situações, né? E o fato não, o fato é um acontecimento real, né? Um acontecimento, um fenômeno comprovável. E hoje, infelizmente, né, eu vejo muitas pessoas confundirem ideia com realidade, ideia com fato, né, principalmente em questões políticas, né, e religiosas também. Exemplos, né, vou dar agora alguns exemplos, né. Quando alguém ali, né, eu mesmo eu já fiz, né, eu costumo às vezes participar de
de fóruns de debate, aí, ultimamente com menos intensidade devido à falta de tempo. Mas eu sempre faço um comentário, alguma postagem sobre alguma ideia minha, sobre algum conceito meu, ou sobre um fato. Eu divulgo ali um fato. Um fato. Por exemplo, fulano, vamos exemplificar com a política, né? Eu dou um fato ali, né? Por exemplo, o político fulano afirmou isso. Ele afirmou isso. Ele fez ali uma afirmação. E saiu uma notícia ali sobre aquela afirmação. Tem vídeo comprovando que ele falou aquilo. Tem vídeo. Então não tem como ele negar, né? Não tem como se negar que aquilo é um fato. Aquilo é um fato. Ele falou aquilo, né? E eu ali faço uma postagem sobre isso, faço uma análise ou uma crítica, dou uma compreensão para aquilo. Logo vem alguém e comenta: você está divulgando isso porque você apoia o ciclano, que você é contra o fulano. Você divulga isso aí porque você é contra o ciclano. Mas o ciclano também falava isso. E outra também, né? Quer dizer que então que se o fulano falou isso aí e você divulgou, quer dizer que você está contra o ciclano, né? Está contra o fulano, né? Fulano e ciclano. Eu apoio o fulano ou eu apoio o ciclano, estou criticando o fulano. Então as pessoas estão ali fazendo umas confusões assim, porque a pessoa, quando a gente faz uma divulgação de um fato, aquele fato é um fato. Você pode dar outras compreensões para ele, pode dar justificativas, né? Mas agora negar o fato, não pode negar o fato. E o que está se vendo hoje é isso, é negação da realidade. As pessoas estão negando a realidade. Você divulga ali alguma coisa, um fato, um acontecimento, e a pessoa simplesmente ela nega. Isso não aconteceu, isso é mentira. Você acredita nisso aí? Você está divulgando isso aí? Quer dizer, ela cria ali uma série de subterfúgios ali, de artimanhas para fugir da aceitação daquela realidade. Ela faz uma série de movimentos ali para fugir da aceitação que aquilo é um fato, né? Bom, essa é a primeira parte, né? É você negar o fato, né? Você negar o fato, você citar fatos de outros, como se o fato do outro ter feito alguma coisa justifica o fato de outros fazerem igual, né? Quer dizer então que se outros estupraram, mataram, roubaram no passado, quer dizer então que os de hoje também podem fazer a mesma coisa, né? As pessoas podem fazer a mesma coisa porque outros lá no passado fazem, né? Parece que algumas pessoas pensam assim, né? Quando você quando você divulga um fato de outro aí, desagradável, por exemplo, sobre alguém, ou sobre algum político, algum líder religioso, a pessoa fala: e o fulano? Fulano também fez. E daí? Como se o fato do outro também ter feito justifica o fato de outros fazerem também, né? Parece um posicionamento muito infantil, né? Como quando você questiona uma criança ali de ter feito uma traquinagem, né? Uma bagunça ali, quebrou alguma coisa. Você questiona a criança: por que você fez isso? Você fez isso? Você quebrou isso aqui? Você riscou a parede? Você fez isso? Você questiona a criança, ela responde assim: mas ele também fez. É porque fulano ela mandou fazer, né? O amiguinho lá da idade dele, né? Então assim, ele tenta, ele dá umas afirmações muito parecidas com de adultos hoje, dando afirmações ou justificativas ali totalmente infantilizadas. Isso demonstra a imaturidade, né? Parece que a imaturidade está reinando por aí, né? As pessoas estão muito imaturas, muito pouco desenvolvidas, né?
Mas como eu estava fazendo a diferença de fato e ideia, né? Então, assim, o fato de você divulgar um fato quer dizer que você tem uma ideia. E se você não divulgar aquele fato, você tem uma outra ideia. Gente, fato é fato. Fato é fato. Ele não vai deixar de ser um fato pelo fato de você acreditar ou não que ele é um fato. Nós precisamos aceitar a realidade. A realidade ela precisa ser aceita, né? É claro que a realidade pode ser questionada, a realidade pode ser debatida, pode ser compreendida de uma outra forma, claro, né? Mas o que aconteceu, aconteceu. O que aconteceu ali, aconteceu. Não adianta negar aquele fato. A gente pode dar N compreensões para aquele fato ali, mas o fato não vai deixar de ser um fato. Ele não vai deixar de ser um fato. Então a gente precisa aprender a fazer essa análise crítica da coisa. Porque uma ideia, né, quando a gente tem uma representação de algo, uma imagem de algo, não quer dizer que aquilo seja realidade. Mas as pessoas hoje estão fazendo essa equação. O que ela pensa ser verdade, ou o que ela quer que seja verdade, é verdade. Para ela se torna fato. O fato dela ter, né, o político dela aí, né, sobre... Por exemplo, né, o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem ali... ele tem ali muita gente achando que ele é um patriota, que ele é uma pessoa honesta, não é uma pessoa íntegra. Ele é íntegro, ele é honesto, ele é patriota. Essas são as características que muita gente tem do Bolsonaro, né? Ok, né? As pessoas têm essa visão. Porém, ele é um patriota, né? Mas ele fala I love you, Trump. Eu te amo, Trump. Né? Numa postura muito patética, por cima, né? Mas ele faz ali, tem uma condução da política econômica onde as empresas brasileiras estão sendo entregues de bandejas para o capital internacional. Empresas americanas, empresas estrangeiras estão comprando empresas brasileiras como se compra liquidação no mercado aí, muito abaixo do valor. Estatais, inclusive estatais. A Embraer, por exemplo, que tinha aí um aparato tecnológico de ponta, foi entregue à Boeing, entregue aos americanos aí. Quer dizer, isso vai privar o país de desenvolvimento tecnológico de décadas. Isso não é uma postura patriótica. O fato de você achar que o Bolsonaro é um patriota não faz ele um patriota. Ele não é um patriota, né? A postura dele mostra que ele não é um patriota. Patriotismo vai muito além de você cantar hino nacional, colocar a mão no peito e cantar o hino, o hino nacional, né, com ênfase ali, né? Isso pode ser importante, sim, mas isso não faz ninguém um patriota. Se você ensinar uma criancinha de 5 anos a cantar um hino, ela vai cantar um hino, mas ela não vai entender o real significado daquilo. Porque aquilo é um patriotismo, representa um povo, uma nação, uma cultura, um idioma, uma história, um passado, né? Ela não vai entender isso, ela vai simplesmente cantar porque alguém a ensinou. E então assim, isso é uma ideia que as pessoas têm. Ideia de que o Bolsonaro é um patriota. O Bolsonaro que ele é honesto, né? Bolsonaro já empregou os próprios filhos como funcionários fantasmas, né? Bolsonaro ele já tentou ali, por exemplo, encobrir falcatrua do motorista dele, do Queiroz. Ele, numa entrevista, falou coisas que depois comprovou-se que não é verdade. E ninguém mais tocou nesse assunto. Ele foi falar que o cara vendia carro, né, que o Queiroz lá vendia carro. O presidente da República defendendo o motorista dele, né?
ali falando que o motorista vendia carro, né? Depois o cara sumiu, a Polícia Federal também não encontra o rapaz. Uma revista aqui, a Veja, parece que encontrou o rapaz, mas a Polícia Federal não encontra. Enfim, né, umas coisas assim. Bom, mas eu não vou me enveredar por esse assunto, né? Eu estou só dizendo que as pessoas têm uma ideia do que seja o Bolsonaro e negam os fatos que contrariam aquela ideia. Então nós precisamos parar de negar fatos, de negar a realidade, para continuar com as nossas ideias prontinhas ali. A gente precisa ter humildade, precisa ter vontade de evoluir, vontade de se desenvolver, ao ponto da gente questionar as nossas próprias ideias. Pô, se eu tinha uma imagem ali que o Bolsonaro era um patriota, né, que o Bolsonaro era um patriota, e depois eu vejo ele fazendo tudo que contraria, né, o patriotismo, um sujeito que vai contra a soberania do próprio país, coloca o cidadão do país como cidadão de segunda classe, quando ele aceita entrada de estrangeiros aqui de alguns países sem visto aqui, e não existe que brasileiros entrem nesses países também sem visto. Quer dizer, ele coloca o cidadão brasileiro como de segunda classe. Quer dizer, não é patriota. Não é patriota. Então assim, a gente precisa aceitar fatos. A gente precisa aceitar os fatos, mesmo que a gente faça N compreensões sobre ele. Para não falar que eu só falo do Bolsonaro também. O PT, o Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores falava muito em democratização da imprensa. Mas quando esteve no poder, o que ele fez? Se aliou à Globo. Pensou que a Globo iria transmitir ali informações que desse uma boa imagem ali para o governo, né? E depois a Globo mostrou que realmente né? A Globo derrubou o governo, né? Praticamente derrubou o governo, fomentou ali manifestações, né? Criou um ódio contra o PT na população aí, técnica de lavagem cerebral eles usaram, claro, e muita coisa que eles divulgaram depois comprovou-se não ser verdade. Mas isso é fato, que o PT se aliou à Globo. E a Globo depois apunhalou o PT. Né? E ao invés de fazer uma política de democratização da imprensa. Né? O PT se aliou com gente historicamente que ia contra os ideais do PT. Né? Com Sarney, com Fernando Collor, com Antônio Carlos Magalhães, enfim, uma série de figuras, com o próprio PMDB, com Michel Temer, né? E depois apunhalou o PT, né, pelas costas também, aí sendo uma peça-chave no golpe de 2016 contra a presidente Dilma. Então assim, tem fatos que muitos petistas também têm dificuldade em aceitar, eles não aceitam isso. Né? Ou eles negam essa realidade, né? E tentam justificar com outras coisas, sabe? Então assim, fato e ideia devem andar juntos, mas não deve ser a mesma coisa. Não deve ser a mesma coisa, né? Então assim, o fato de eu divulgar determinado fato não quer dizer que aquele fato tem que criar as minhas ideias, né? É claro que o fato vai dando embasamento para o meu conjunto de ideias, né? O que eu quero dizer é que não é quem tem ideias X deve divulgar os fatos X. Quem tem ideias Y deve divulgar os fatos Y. Quem tem ideia X, ele deve divulgar, ver, né, analisar fatos X e fatos Y também. Né? E quem tem ideias Y deve analisar fatos X e fatos Y. Né? A gente deve estar aberto a outra realidade também, daquilo que a gente imagina ser realidade. Né? Então é isso, gente. Resumidamente, não tenha a sua ideia como verdade absoluta. Né? O que você acha que pode ser hoje
né? O que você tem como verdade, ela tem que ser questionada, ela pode ser questionada. Eu não estou dizendo isso sobre valores, sobre o que você acha ser certo e errado. Não é isso. Isso aí é um outro tema, né? Eu estou falando sobre posicionamentos ali, sobre posicionamento ideológico, né? Você pode sim ter seu posicionamento ideológico, mas você não pode negar a realidade. Você não pode negar a realidade. Você pode sim ser um bolsonarista, ótimo, mas você não pode afirmar em verdades que o Bolsonaro é honestíssimo, ele sempre foi íntegro e honesto, ou que ele é um patriota, porque ele não é isso. Ele não é isso. E você pode sim ser um petista, você pode ter aí muito apreço pelo Partido dos Trabalhadores, que tem uma história muito bonita de luta aí pelos trabalhadores, tem uma história que poucos partidos políticos têm aqui no Brasil e no mundo, né? Você pode ser um petista, mas você também pode admitir que o partido errou, ou que membros do partido tenham errado também. Fazer essa meia-culpa é importante também. Então era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Que ideia é uma coisa, fato é outra, né? O fato de você ter contato com outros fatos, né, serve apenas para enriquecer aí o seu conjunto de ideias, para você questionar o seu conjunto de ideias, e não para você negar a realidade e continuar com o seu conjunto de ideias, que é o que a gente vê hoje, né? Eu vejo umas coisas assim que eu fico pasmos, né? A pessoa divulga lá num fórum, lá num grupo do Facebook, por exemplo, divulga alguma coisa lá, divulga um fato real mesmo, comprovável. Gente, os comentários são incríveis. Isso é mentira, isso é fake news, que agora está na moda falar fake news. É esquerdista, é coisa de comunista, é coisa de petralha. Quer dizer, a pessoa, ela nega aquilo ali, ela nega para as ideias dela ficarem intactas, como numa caixinha de cristal ali que não pode ser tocada. Então a verdade deve ficar bem longe dali, sabe? É algo assim, como eu disse, bastante infantil. Bom, acho que eu já falei bastante sobre o tema, já deu para vocês terem uma ideia do que eu quis passar, né? Se você quiser dar mais contribuições sobre esse tema, deixa aí nos comentários do vídeo, né? Muitas vezes às vezes eu até atropelo, começo a falar em outras coisas e começo deixando o tema principal de lado. Peço desculpas para vocês se vocês sentiram isso também. Às vezes eu sinto isso. Nesse vídeo eu senti isso, mas eu vou deixar do jeito que tá, não vou editar não. E se você, como eu disse, né, se você quiser dar mais contribuições, deixe seus comentários aí embaixo, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal, e um grande abraço a todos, até breve.